No dia 24 de agosto, o grupo conhecido como BRICS, composto originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, revelou seu plano de expansão durante a 15ª cúpula sediada em Joanesburgo, na África do Sul. Nesse anúncio foi divulgado que alguns países foram convidados a se tornarem membros plenos do grupo a partir do primeiro dia de janeiro de 2024. Apesar do fato que o termo convite é uma formalidade técnica, já que esses países é que se manifestaram em ingressar no bloco. Essa expansão já era aguardada. O movimento de ampliação dos BRICS foi liderado principalmente pela China e em menor grau pela Rússia. E isso é algo muito importante mesmo, porque do outro lado, Índia e Brasil pressionaram para impedir a ampliação do bloco. Essa divisão revela algo fundamental: os interesses dos países por trás do bloco dos BRICS e provavelmente como cada um deles enxerga esse bloco é diferente. Mas mais importante, ele provavelmente é o prenúncio de algo muito maior. Do ponto de vista do Brasil e da Índia, seria necessário regras rigorosas e bem estabelecidas para novos membros. Afinal, se os BRICS forem um fórum de discussão entre iguais, então a única forma realista de fazer esse bloco funcionar é respeitando as potências regionais, sendo então um fórum de discussão de líderes regionais, o que fortaleceria regionalmente o papel de cada um dos membros, mas sem tirar um sentimento de igualdade entre eles. Mesmo com a China sendo de longe a maior economia do grupo, na verdade maior que os outros 4 países somados. Mas a China se fez convencer e Brasil e Índia acabaram cedendo. Agora, no bloco, foi divulgado que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia se tornariam membros plenos do grupo. Isso revela duas coisas bastante claras. E provavelmente uma terceira, digamos, mais obscura. A primeira é que a entrada de mais membros por simplesmente quererem entrar no grupo muda o perfil dos BRICS, que é importante lembrar, é um fórum de discussões econômicas e não tem finalidade de aliança militar. Qualquer pessoa que fale que será uma aliança anti-OTAN deve ser sumariamente ignorada. Mas a mudança do perfil dos BRICS é que isso irá tirar potencialmente o protagonismo de alguns dos membros. Sendo um fórum de discussões econômicas de lideranças regionais, os BRICS, mesmo com a China sendo a maior economia, ainda possuiria um caráter mais igualitário, com os líderes de cada parte do mundo assumindo a vanguarda dos interesses de cada região, sendo uma mesa de discussão entre iguais. Mas a entrada de qualquer país transforma o fórum de uma mesa de discussões entre líderes para uma plataforma onde há apenas um líder, a China. A posição do Brasil e da Índia, a mais sábia e realista na minha opinião, em se opor à expansão apenas por expansão, abriria espaço para mais países, porém respeitando um certo aspecto orgânico e, nesse sentido, a entrada do Egito, do Irã e da Etiópia seria bem-vindo, trazendo outras esferas geopolíticas, como representando o Oriente Médio, a África do Norte e a África Oriental, e potencialmente algum país do Sudeste Asiático, como Indonésia ou Vietnã no futuro. O fórum então seguiria sendo uma plataforma de lideranças regionais. Mas a entrada da Arábia Saudita e Irã pode vir a ser problemática, dadas suas profundas e históricas rivalidades geopolíticas, que apesar de recentemente terem sido moderadamente apaziguadas, justamente por causa da China, ainda são profundas e imprevisíveis. E como os BRICS são um fórum econômico, nada atrapalha mais a economia do que a imprevisibilidade. E o outro país, a Argentina, tem potencial de tirar o protagonismo brasileiro. Apesar da situação caótica e semi-apocalíptica dos argentinos, o país tem potencial de, pelo menos, dificultar qualquer pretensão à liderança regional que o Brasil possa vir a ter algum dia. Mas, apesar dos contras no ingresso de mais membros, por que ainda alguns pseudo-nacionalistas comemoram a entrada de outros países, se baseando na ideia de quanto mais, melhor? E a resposta é simples, porque eles não querem uma liderança e projeção brasileira, mas apenas fazer oposição cega e obcecada aos Estados Unidos e seus aliados do G7. O segundo aspecto é que, com o bloco sendo mais amplo e não de lideranças,
ele se torna, de fato, uma ferramenta financeira da China em sua oposição aos Estados Unidos. Financeira, mas não militar. Porque quando a guerra na Ucrânia começou, os Estados Unidos e seus aliados europeus e outros países como Austrália, Japão, Coreia do Sul, Singapura e etc., eles inundaram as manchetes com pesadas sanções que visavam corroer a capacidade russa na guerra. Mas isso não teve o efeito desejado. Se por um lado a Rússia não foi tão atingida como esperado, por outro, os efeitos colaterais da perda do mercado russo causou danos pesados na própria economia europeia, que vai se afundando em crises. É claro que a Rússia vai sentir os efeitos disso, não se engane, a Rússia não irá sair ilesa dessa guerra econômica. Mas a questão é que, além de não ter saído como se esperava, e dos efeitos de rebote se dar muito forte nos próprios europeus, houve um outro fator pesado, e que esse sim irá bagunçar o modelo econômico global: a tentativa de retirada do comércio mundial com o banimento do SWIFT da Rússia, o maior país do mundo, um dos 5 maiores fornecedores de alimentos do planeta e, naquele momento, uma das 10 maiores economias globais. Isso assustou outros países, sobretudo ditaduras na África e Oriente Médio, que logo pensaram: se hoje o G7 faz isso com uma poderosa Rússia, imagina o que poderiam fazer comigo amanhã. E como consequência, esses países correram para procurar o colo do único país que garantiu livre e neutro comércio, a China. Ou seja, a entrada dos BRICS é uma forma de contornar futuras sanções. Aliás, não só dos países que entrarem nos BRICS, mas também da própria China, que vem lidando com uma crise cada vez maior com os Estados Unidos. O que nos traz ao terceiro motivo. Mas, tirando a ambição em trazer mais países, contrariando Brasil e Índia, provavelmente tem um outro motivo. Porque se olharmos esses 6 países e os próximos candidatos que vêm depois deles, veremos que eles têm valores estratégicos muito específicos. A China quer ampliar a presença de mais países nos BRICS, mas não de qualquer país. Vietnã também já havia pedido para entrar, mas ainda não foi aceito, por exemplo. Até porque uma ascensão vietnamita iria contrariar os interesses chineses no Sudeste Asiático e, por consequência, nos mares do sul da China. Mas a principal característica dos novos países é que, acima de tudo, eles são ou fornecedores de energia, ou de alimentos, ou de minérios, ou têm uma posição estratégica sobre alguma coisa. O Egito controla o Canal de Suez, a Arábia Saudita e Irã são 2 dos maiores fornecedores de energia, os Emirados Árabes, além da sua posição estratégica no Golfo de Hormuz, que garante a saída do petróleo saudita e iraniano, também é um fornecedor de petróleo. A Argentina e a Etiópia possuem vastas reservas minerais e alimentares, sendo no caso etíope que ainda essas terras não foram totalmente exploradas. Porque é importante notar, não se trata apenas de ambição chinesa, que por si só já seria algo complicado por desafiar outros membros da organização. Mas acima de tudo, o que é estranho foi o fato da China ter pressa para fazer tudo isso. A discussão em ampliar os BRICS até não seria anormal, dada a polarização da geopolítica entre Estados Unidos e China, mas a pressa chinesa é o fator que chama a atenção. Por qual motivo Pequim teria pressa em garantir uma alternativa ao modelo SWIFT ou financeiro no mundo aplicado pelo G7? A prova de embargos e sanções que garantam fluxo comercial para a China. E a pressa pode indicar uma coisa, que a China está se preparando para a guerra. Pouco antes da guerra na Ucrânia, uma coisa era consenso entre os analistas. Se a Rússia fosse atacar a Ucrânia, a China ficaria sabendo porque os russos iriam avisar. E bom, se você sabe de antemão que um dos 4 maiores exportadores alimentares do mundo irá atacar outro dos 4 maiores exportadores alimentares, o que você faria? Sim, você iria se preparar estocando comida. E hoje, olhando para trás, para o fim de 2021, vemos que os sinais estavam bem claros, os sinais estavam lá, com o próprio governo chinês recomendando à população para estocar alimento apenas por, abre aspas, precaução. A China manteve seus estoques de alimentos nos níveis mais altos de sua história, com a China guardando 69% das reservas mundiais de milho no início de 2022, 60% de arroz e 51% do trigo. E o que vimos em abril, maio, junho e depois?
a explosão dos preços alimentares. Mas e agora? Será que há algum sinal? E provavelmente sim. A China tem estocado muito ouro em 2022 e nos 2 trimestres de 2023. Hoje, o país que oficialmente mais tem ouro no mundo, em termos de tonelada, são os Estados Unidos com 8.000 toneladas, com a China sendo a 6ª, com 2.000 toneladas. Mas por que eu digo oficialmente? Porque, de acordo com Alasdair Macleod e Dominique Frisby, 2 dos maiores especialistas em ouro no mundo, a China provavelmente hoje supera os Estados Unidos em ouro não declarado. Eles acreditam que a China pode possuir até 20.000 toneladas, e eles não são os únicos, porque algumas agências de inteligência financeira também têm acreditado nisso, verificando os fluxos no globo nos últimos anos. Ou seja, a China não só teria mais ouro que os Estados Unidos, mas muito mais que o dobro, o que seria o suficiente para, em caso de guerra, dar à China a capacidade de causar profundos danos no mercado global. Mercado esse que ainda está machucado pela pandemia de 2020 e 2021 e quase que nocauteado pela guerra de 2022. Então, tecnicamente, isso daria ao dragão asiático a capacidade de se blindar de eventuais sanções, que, diga-se de passagem, os quais ela já está praticamente blindada, já que é dela que a maior parte dos produtos industrializados do mundo vem, inclusive para os europeus. Mas há mais indícios que indicam que a China poderia estar se preparando para algo grande. Outro efeito da guerra e das sanções foi a perda do mercado europeu para o petróleo russo, que então passou a vender esse petróleo a preços mais baratos para a Índia e, é claro, a China. E enquanto os indianos repassaram para os europeus o barato petróleo russo com um preço mais elevado, dando a eles um enorme lucro, os chineses, ao invés de revenderem, como os indianos, têm estocado. A China não divulga seus números de quantidade de petróleo estocado nas suas reservas estratégicas, mas de acordo com a empresa de consultoria financeira Kpler, especializada em commodities, a China teria agora 979 milhões de barris de petróleo, o que colocaria os chineses como tendo uma reserva maior do que a dos Estados Unidos, que hoje está em 372 milhões de barris, quebrando recordes de estoque. E tal como no fim de 2021, comida. Olhando os gráficos, se nota o acúmulo de grãos pré-guerra na Ucrânia com o de agora. Atualmente, a China tem 20% da população mundial, mas é responsável por 70% dos grãos em estoque no planeta. De acordo com Qin Yunyun, chefe do Departamento de Reservas da China, da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas, eles, os chineses, hoje possuiriam um estoque de trigo para alimentar a sua população o suficiente por 1 ano e meio. A pergunta que se vem à tona então é: a China estaria estocando alimentos, combustível e ouro apenas por uma questão de projeção de poder e riqueza? E a pressa em colocar mais países nos BRICS não teria relação? Ou estamos vendo a China se preparar para algo maior? Porque, de acordo com militares norte-americanos, a China irá iniciar o ataque a Taiwan em 2025. E aqui é importante lembrar que, apesar de algumas pessoas acharem que é exagero americano essas palavras, os americanos, os militares e a sua agência de inteligência avisaram aos ucranianos no final de 2021 e início de 2022 que os russos iriam atacar. E os próprios ucranianos, inclusive o próprio Zelensky, negaram que isso iria acontecer. Até o dia 24 de fevereiro, quando aconteceu. E veja bem, eu usei o termo atacar e não começar uma guerra, porque aqui tem um detalhe que muita gente não entende. Legalmente falando, Taiwan é da China. E não falo apenas por causa da lei chinesa, mas Taiwan é reconhecida como sendo parte inseparável da China, inclusive pelos próprios Estados Unidos desde 1979. Inclusive a maior parte dos países europeus e, principalmente, mais perto dali, o Japão. Então, apesar das palavras de apoio de políticos, e veja bem, palavras de políticos, legalmente falando, a guerra entre China e Taiwan não seria uma guerra entre estados, mas um assunto interno chinês.
E isso não é pouca coisa, porque isso interfere diretamente na capacidade de outros países em planejar respostas e retaliação contra a China. O que nos traz a uma pergunta importante: irão os Estados Unidos cumprir com a sua palavra na defesa de Taiwan? E bem, legalmente falando, os Estados Unidos estão amparados tanto em defender Taiwan como em não defender Taiwan. Porque se por um lado possuem acordos por escrito na defesa da ilha, por outro tem por escrito também em reconhecer como Taiwan sendo chinesa. Ou seja, muito provavelmente os Estados Unidos usarão do argumento legal para não entrar militarmente em defesa dos taiwaneses, mas para ter amparo nas sanções e embargos econômicos contra a China. Embargos e sanções que nós já vimos não estão surtindo muito efeito contra a Rússia, e que no caso da China, ao que tudo indica, pelo seu acúmulo e associação com os BRICS, terão muito menos. E se outros países irem em apoio a Taiwan contra a China, tal como fizeram com a Ucrânia contra a Rússia, a situação tem tudo para ser catastrófica para eles. Seja porque ninguém no mundo hoje aguentaria ficar, por exemplo, 1 ano sem relações com a China, seja porque a China estaria bem municiada para lidar com a guerra econômica que iria vir disso. Essa situação, então, traz uma série de incertezas, como, por exemplo, se os europeus irão encarar esse desafio junto com os americanos, estando eles tão fragilizados pelos danos na ruptura com Moscou. E o Brasil, até quando ficará sem saber o que quer de seu próprio futuro e deixará outros países ditarem o seu destino? E a China, quando ela iria iniciar essa invasão a Taiwan? Teoricamente, seria por volta do período de outubro devido a questões climáticas na região. De qualquer forma, eventuais danos por essa guerra serão completamente imprevisíveis para a economia e futuro da humanidade. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou entrando nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Instagram para ficarem atualizados das novidades do canal. E não se esqueçam de olhar o outro canal que eu tenho, o Horizontes Futuristas, onde eu trato de abordagens de ficção científica de forma bem realista. Abraços e até o próximo vídeo.